Bom, por que eu resolvi trazer essa história aqui, tá, gente? Por dois motivos. Porque as duas histórias que eu vou contar aqui pra vocês hoje, as duas histórias têm um ponto em comum, que é a questão de que esses pousadeiros, que eu vou até dar nomes hipotéticos aqui pra eles, vão ser os nossos personagens aqui, pra ficar mais fácil de vocês se identificarem com as histórias. Esses dois pousadeiros fizeram um erro primordial, que foi vender mais. Mas aí vocês devem estar pensando, Natália, você tá muito doida. Como assim vender mais pode ser o responsável por eu falir a minha pousada? Mas calma lá, que eu já vou te mostrar como é que funciona. Na verdade, gente, é muito diferente do que a maioria de vocês acreditam e também brigam muito comigo para defender essa ideia. Tem muita gente que eu vejo que briga, fala, não, porque o certo realmente é eu vender mais. Só que a minha grande crítica é você, quando você foca somente em vender, e você esquece de cuidar da gestão. Esquece que você tem que estar com tudo organizado, com tudo muito bem feito para você conseguir vender direito. Se você só foca em vender, você só quer vender. Então você não se importa com o preço que você está cobrando, você não se importa com quanto você está gastando, você não tem metas ali para o que você está gastando, você não tem ideia de atingir um determinado público-alvo, você acaba caindo na guerra de preços. Esse comportamento, ele pode fazer vocês chegarem a um pesadelo. Imagina só, vocês estão indo em direção a um sonho, que é vender mais, e descobre no final que porque você está vendendo mais é o grande responsável por você estar tendo prejuízo. E principalmente agora, tá, gente? Como teve essa retomada que está sendo melhor do que muita gente esperava, né? Eu lembro quando a gente estava em plena quarentena, todo mundo fechado, todos os destinos fechados, os pousadeiros, a maior medo era, gente, como é que vai ser, tal. E no final tá sendo cada vez melhor. A expectativa dos pousadeiros está sendo surpreendida cada vez mais. E isso é muito bacana. Mas, pensa comigo aqui. Se chegar no final dessa temporada, você estiver vendendo mais, vendendo pra caramba, só que no final da temporada você não estiver ganhando tanto dinheiro assim mais, não estiver sobrando nada aí no final, aí na sua pousada. Será que não era hora de você dar uma olhadinha no que você está fazendo de errado antes de você sair nessa ânsia por vender mais? Até porque o vender mais já está acontecendo naturalmente. Que tal você focar um pouco em você realmente organizar a sua pousada agora para que você possa vender com qualidade? Então fica aqui comigo que eu vou contar essas histórias aqui pra vocês hoje. Aproveita, compartilha aqui a live com alguém, porque eu sei que tem mais gente que vai se beneficiar muito desse conteúdo aqui, tá, gente? Porque é uma coisa que a gente acaba fazendo sem querer. Bom, primeira história, chamei essa pousadeira da Crises Pousadeira. A Crises Pousadeira, ela é uma pousadeira que sempre pensou que ela tinha que vender mais, e o foco dela tinha que ser sempre ter a pousada lotada, ocupação 100%. Então, pega grupo, vamos vender pra caramba, porque é isso que importa, né? E aí o que aconteceu com a Crises Pousadeira? A Crises Pousadeira tava com a pousada fechada até agosto, e aí setembro foi o mês da reabertura dela. Ela falou, bom, agora eu vou aproveitar e vou vender pra caramba. Aí ela colocou uma meta de vendas de mais ou menos 40 mil reais. E aí, o que aconteceu com a Crises Pousadeira? Ela focou pra caramba em vender, e aí o que aconteceu, já que tava tendo demanda, ela vendeu. Mas vendeu, viu? Mas vendeu tanto que ela vendeu 70 mil reais. Então ela vendeu muito mais do que ela tinha esperado que ela ia vender. Olha que maravilha! Quando a Crises Pousadeira me falou isso, eu falei, nossa, Crises, parabéns, que bom! Mas espera lá! Aí eu sou, né, o advogado diabo. Quem me conhece aqui sabe que eu sou advogado diabo e que eu vou e pego realmente ali no seu calcanhar de Aquiles, né? Aí eu fui lá pra Crises Pousadeira e perguntei, show, que legal, você quase dobrou a sua meta de vendas, parabéns, mandou muito bem. E aí, como é que foi o seu percentual de lucro? Quanto sobrou no final? Ah, não, mas peraí, eu não fiz as contas ainda, porque acabou de fechar o mês, isso foi no comecinho de outubro, tá? Eu falei, não, beleza, então depois a gente conversa, tá, Crises Pousadeira? E aí ela veio aí com a história, depois de uma semana, ela virou pra mim e falou, Natália, se eu te contar o que aconteceu, não sobrou nada, porque, né, agora também tá em outubro, só que agora eu tenho que pagar as contas, né, de setembro, já que
vendi tanto, né? Então eu tenho um monte de conta. Eu tenho as compras da pousada que eu coloquei tudo no cartão de crédito, então vai cair agora em outubro. Eu tenho a conta de luz, que sempre vem um mês depois. Eu tenho a conta de água. Os funcionários eu paguei agora no começo do mês de outubro, então também, né, já saiu desse dinheiro que entrou em setembro. Aí tem a fatura da Booking no dia 15, meu Deus. Nath, eu fiz um monte de promoção na Genius, eu fiz promoção de última hora, aceitar no celular, etc, etc. E eu vou ter uma fatura na Booking para pagar, que eu nem sei de quanto que é, mas deve ser por volta dos 7, 8 mil reais, tá? E aí a Cris Pousadeira parou e falou assim, que droga. Eu trabalhei igual um camelo no mês de setembro, fiquei correndo né, com protocolo, com tudo, para atender o pessoal bem, para oferecer um bom serviço, tudo mais. E agora, quando eu vou olhar o resultado do mês, eu me ferrei. E aí, será que valeu a pena todo esse esforço aí da Cris Pousadeira? Imagina só, gente, isso, a Cris Pousadeira conseguiu enxergar alguma coisa nisso e agora em outubro ela tá trabalhando de maneira diferente porque ela tem o conhecimento para isso. Senão, a grande maioria das pessoas ia sair aí se gabando. Opa, o meu mês de setembro foi maravilhoso, eu mais que dobrei as metas da minha pousada de vendas, eu tô benzão pra caramba, que corona o quê? Olha aqui que maravilha, vamos lá, vou investir nisso, vou investir naquilo. Ok, e aí beleza, aí como aí tem outubro vai rolando bem também, né? Porque já que entrou no embalo, então vai outubro entrar no embalo também, vai vender pra caramba. E aí outubro você vai acabar usando aquela grana de outubro que entrou pra pagar coisas a mais que você tá colocando ali sem muito planejamento na sua pousada. Presta atenção como esse sentimento de felicidade e de você não saber o que você tá fazendo de verdade cega você, pousadeiro. Então você não sabe realmente o que tá acontecendo aí na sua pousada, porque você vendeu tanto, no final sobrou nada no seu bolso, você não tá sabendo, porque se você não faz a conta, realmente você não tá sabendo quanto sobrou aí na sua pousada por mês. No final você tá comemorando enquanto a sua pousada está secretamente falindo. Aqui ó, Pousada Vila Esmeralda, mestre pousadeira na área, mais uma aqui que entrou pro DPR, parabéns, bem-vinda Vila Esmeralda. Tá aqui comentando, ó, isso já aconteceu também comigo, é horrível. Não tem coisa pior do que você passar uma temporada inteira achando que você tá arrasando, que você tá enchendo, tá? Porque você vê o dinheiro entrando, só que você não vê que o dinheiro tá saindo. E você não vê que você não tá guardando nada pra quando a baixa temporada chegar. Porque não adianta a gente se esconder, tá, gente? A baixa temporada vai chegar. E quando ela chegar, ela vai ser cruel, como ela sempre foi com vocês. Só que vocês, nem com a crise, vocês aprenderam que vocês tinham que mudar o comportamento de vocês aí na sua pousada. Então, como vocês estão aí muitas vezes cegos, não sabem o que está acontecendo, não sabe realmente qual que é o resultado daquilo que você está vendendo, do quanto você está vendendo, quanto está sobrando para você ali no final, o que acontece com você? Você fica cego, você não enxerga, você fica ali se achando que tá tudo lindo, mas na verdade tá tudo errado. Quantas vezes eu já vi isso com tantos povos? Nossa, assim, isso aqui era batata. Aqui em Barra Grande, com meus amigos, eu vi a galera falar, poxa, essa temporada foi ótima. Chegava na baixa, tava todo mundo chorando. Eu não entendia por quê. Eu falava, gente, essa temporada foi ótima. Todo mundo vendeu pra caramba, por que na baixa temporada tá todo mundo reclamando? Então, gente, o que acontece é assim, se você deixa pra organizar as coisas depois, que é isso que acontece com a maioria de vocês, você fala, não, quando chegar na baixa temporada eu organizo. Só que aí você vai chegar na baixa temporada, você vai estar desesperado, porque você não vai ter dinheiro mesmo, você gastou tudo na alta. Se você não se organizar agora, quando o negócio tá bom, você vai chegar na hora que não vai estar tão bom assim, e aí você não consegue ter lucro na sua pousada. Aqui, ó, a Renata comentando aqui, ó, faz 2 temporadas que acontece comigo, esse ano tá acontecendo. Com as dicas eu vou organizar e fazer o curso. Tem que organizar, gente. Tem que se organizar. Se você não se organizar, você não vai conseguir passar uma baixa temporada tranquila, de maneira alguma. Vocês vão ficar esperando, tá? Ficar esperando esse dia que vocês vão ter tempo, que vocês vão ter dinheiro, que vocês vão ter paciência para organizar a sua pousada. Esse dia vocês vão ficar esperando, porque o dia, quando ele chegar, muito provavelmente já é o dia que você não vai ter mais fôlego financeiro na sua pousada e você vai acabar decretando a falência. E a parte boa da história é que a Cris Pousadeira, como ela já estava no DPR, ela
saiu do sonambulismo financeiro. Eu gosto de usar bastante esse termo. O DPR te tira do sonambulismo financeiro, porque ele te mostra a realidade que você está inserido na sua pousada e exatamente o que você precisa fazer para ter resultados diferentes daqueles que você já estava tendo nos seus outros anos. Eu acho que por mais que esteja muito boa a temporada, quem não mudou a mentalidade aí durante essa corona crise não vai ter um resultado muito diferente do que já tinha nos anos anteriores. Eu vou também agora fazer um gancho para a segunda história, porque essa segunda história não é da crise espousadeira. A crise espousadeira acordou a tempo, veio, fez o meu curso. Agora, a segunda história, que é do Felipinho. O Felipinho, ele não é proprietário de pousada, mas ele é um arrendatário. Isso não tem problema, tá, gente? Vale a mesma coisa para quem é arrendatário e quem é proprietário. A única diferença é que o arrendatário paga um aluguel pelo seu espaço. Combinado? Mas a pousadeiro do mesmo jeito. O Felipinho, pousadeiro, o arrendatário, ele descobriu que tava faltando alguma coisa na pousada dele. Ele tava até convencido disso, mas ele falou, não, vou esperar, tá? Então ele teve a oportunidade de entrar no meu curso diversas vezes e todas essas vezes ele falava, não, tá muito caro, não vou investir não, porque, né, eu faço sozinho aqui, eu também vou conseguir esse resultado, tá? Então isso, primeiro ano de arrendamento dele ali da pousada. Só que aí o que acontece? Ele não conseguia enxergar esses perigos aos quais ele estava ali envolvido. Ele achou que, ok, não, eu vou levando aqui e tal, tá indo bem, tá vendendo bem, tô aqui, vou investir aqui na pousada, tal, lugar legal, tô feliz. Tudo bem, tá, gente? Como eu sempre disse, vocês têm total liberdade. Eu nunca forço ninguém a fazer nada aqui, ou seguir as minhas dicas, ou nada disso. Vocês fazem o que vocês bem entendem na pousada de vocês. Vocês são responsáveis por ela. O que aconteceu? Ele começou a fazer algumas coisas erradas ali na pousada dele. Investir sem pensar no futuro, sem pensar numa possibilidade de uma crise, sem se resguardar, sem guardar um pouco ali para ele ter um respiro, ainda mais que ele era um arrendatário, então ainda mais perigoso. Né? Já que ele tinha um aluguel para pagar para se manter dentro do mercado. E aí ele foi fazendo, né? Foi fazendo o que ele achava que estava certo, mas no final estava errado. Foi fazendo, foi gastando. Ele até tinha reservas, mas muita comissão, pagando muita comissão, gastando muito com as próprias reservas, não tendo lucro nas reservas. E aí, o que aconteceu? Ele passou a temporada de verão, que era, né, o destino onde ele estava, era um destino de verão. Chegou março, pá, corona crise, fecha todo mundo, agora ninguém mais pode operar. E aí, o que ele fez? Ele já tinha o arrendatário, o arrendamento ele já tinha pago, porque geralmente o arrendamento você paga de uma vez, né? De batelada lá no começo, então você já descapitaliza no começo. Então ele não tinha nem como negociar aquilo com o arrendatário mais. Ele tinha feito um monte de investimento na pousada, e aí o que ele faz com aquele dinheiro? Ele nem sabe também, né, gente? Porque ele já investiu, amortizou, o negócio tá ali, ele não pode abrir, ele não pode girar. Tudo isso, gente, levou ele no meio da pandemia, ao invés dele ter essa possibilidade de ir negociar com o proprietário, ir atrás, ver possibilidades, negociar uma extensão de quando abrisse, alguma coisa do tipo, não, porque ele já não tinha, né, mais força, porque ele já tinha gastado tudo que ele sabia, não queria investir em mais, em conhecer coisas novas, em fazer coisas diferentes, e ele acabou tendo que devolver a pousada. Então ele teve que fechar a pousada, desistiu do seu sonho, porque da mesma forma que quem constrói uma pousada, quem arrenda uma pousada também tem o sonho de ser o pousadeiro ali. No final, ele acabou tendo que desistir no meio da pandemia, devolveu a pousada, teve que sair vendendo coisas que ele tinha comprado para a pousada, várias coisas que ele investiu na pousada, ele não pôde nem usufruir, porque no final ele trabalhou, se eu não me engano, não deu 8 meses que ele acabou trabalhando. Será que não faltou um pouco de comprometimento nele, de querer organizar a pousada e querer realmente fazer ela ser um negócio lucrativo e entender que o conhecimento, ele não é um desperdício? O conhecimento é uma das poucas coisas que faz você ganhar mais no futuro, porque você investe em conhecimento para você poder ganhar mais no futuro, gente. Então, o que você paga hoje num conhecimento e aquilo te retorna 2, 3, 4 vezes em um mês, imagina o tanto que aquilo te retorna no longo prazo. Porque o conhecimento, gente, uma vez que você consome aquilo, que aquilo tá já dentro de você, que você aprende aquilo, você não desaprende mais. Quando você aprende a fazer certo, você sempre vai fazer certo. E também essa mudança de mentalidade, de começar a fazer as coisas de uma maneira que você nunca fez, você
consegue mudar a realidade da sua pousada. Eu sei que essa segunda história é triste, tá? Porque assim, eu vi isso tudo acontecer, essa pessoa, né, essa pessoa que é hipotética, na verdade, já existe, essa história é baseada em fatos reais. Eu vi isso acontecer, eu vi essa pessoa várias vezes vir pedir a minha ajuda e eu dei o que eu podia dar, porque eu sempre falo assim, gente, o que eu posso fazer aqui, eu ofereço o meu tempo aqui pra vocês, nas lives, tudo mais, mas eu não consigo dar uma atenção personalizada pra vocês, eu tenho já mais de 140 alunos, eu não tenho como não priorizar quem é meu aluno. Mas quem tá aqui fora, eu tô ali, ó, tô estendendo a mão, tô te dando a oportunidade, vem pro curso, vem aqui comigo, vem que a gente vai conversar, que a gente vai trocar ideia, que as pessoas ali dentro do grupo são pessoas que estão com a mesma mentalidade, tá? Eu vejo muitas vezes isso acontecer em grupos de pousadeiros também, porque tem vários por aí, né? E muitas vezes as pessoas estão ali só para reclamar, falar da parte ruim, falar do que não dá certo, e não estão ali muito para se ajudar, sabe? Parece que fica aquela coisa meio depressiva, uns grupos meio depressivos. Eu não acho que essa que é a vibe que vocês devem estar. Vocês têm que estar junto com pessoas que estão querendo a mesma coisa que você, que estão querendo realmente ter uma pousada lucrativa, que estão realmente querendo viver de pousada. E isso é muito legal nos grupos do DPR, das turmas, porque a galera realmente se ajuda, entendeu? Todo mundo tá ali e vendo um objetivo em comum. Então todo mundo troca informação de verdade, de qualidade, ninguém fica ali se falando de coisas ruins, falando, sabe, claro que tem a parte ruim, eu entendo, tem mesmo, tem algumas coisas que é bem chato, mas quanto mais a gente foca no que é ruim, mais esse ruim vem pra gente. Tá? Então, escolham com quem vocês querem estar, sabe? Escolham não estar dentro dessas comunidades de que pessoas que estão mais pessimistas. Mesmo aí na sua cidade, sempre tem, né, o grupo de WhatsApp dos pousadeiros da cidade, que rola troca de hospedagem, etc. Não deixa cair nessa vibe aí, não, sabe? Realmente eleva, começa a andar com pessoas que realmente querem fazer aquilo que você quer, sabe? Então, isso vai mudar muita coisa na sua pousada também. Ah lá, aqui ó, o pessoal aqui da Arana Regência, que também virou mestre pousadeiro, não? Eu vi sim você, hein? Vendia muito pelo Groupon e Hotel Urbano durante a semana e todos os fins de semana. Estava trabalhando muito, custo variável lá em cima e sem lucro algum. Quantidade sem qualidade. Pois é, e depois vocês vêm reclamar aqui pra mim, gente, que vocês não têm tempo como pousadeiro. E é justamente por causa dessas escolhas erradas, em querer somente vender mais, em não querer cuidar, gastar mais tempo na sua gestão do que gastar só querendo ficar vendendo sem parar aí na sua pousada, que não vai te levar a lugar nenhum. Então gasta tempo primeiro para você organizar a sua pousada, saber o quanto você custa, saber vender direito, para depois você focar em vender mais. Olha lá, sabia que eu tinha visto você lá na lista, Arana Regência, bem-vinda! E isso, gente, mostra para vocês que assim, quando a gente ignora o erro, a gente ignora aquilo que a gente está fazendo errado, a gente não dá importância para aquilo que realmente faz diferença aí na pousada, e nem dedica tempo e dinheiro ao que realmente é importante para você, muitas vezes a gente está ali gastando dinheiro com desperdícios. Então por que você não pega esse dinheiro que você está gastando com desperdício, deixa de fazer esses desperdícios e investe em alguma coisa que realmente vai trazer diferença aí para sua pousada? Senão, vocês vão acabar com a pousada cada vez mais, com os problemas crescendo, e vocês vão acabar em ruínas. Gente, é um ponto cego, porque assim, eu chamei até essa live de ponto cego, porque mesmo que a pessoa tenha que no final fechar a pousada, igual aconteceu com essa pessoa que eu comentei, com o Filipinho arrendatário, teve que fechar o contrato, não pôde mais arrendar a pousada, você acha que no final ele achou que o problema foi dele? Eu acho que não. Eu acho que no final ele achou que o problema foi a crise, ou que o problema é o governo, ou que o problema é o hóspede que vem, que faz isso, que faz aquilo, que não quer pagar o valor. Nunca a pessoa se autorresponsabiliza. As pessoas acreditam que elas estão fazendo tudo certo, que colocar um pouquinho de esforço na estratégia, que até agora nunca deu certo, antes, vai começar a dar certo só porque, né, ele acha que ele tá fazendo certo ali. Então, gente, não é querer negativar ninguém, tá? Mas o que é fato? Se você quer mudança, você tem que fazer alguma coisa totalmente diferente daquilo que você já estava fazendo.
Então, tudo isso depende de você. Não adianta você querer conhecer o caminho sem uma bússola, sem um mapa. Você pode chegar lá? Pode, mas vai demorar muito mais tempo. Você tem fôlego financeiro e tempo para fazer isso em mais tempo? Ou então você vai ficar aí esperando para dar o primeiro passo, que é muito pior? Conhecer o caminho te possibilita isso, você ir realmente e saber o que você vai encontrar lá depois. Então, por isso que eu acho tão importante vocês estarem aqui junto comigo nessa hora aqui, nessa live extraordinária que era para ter rolado ontem, mas está rolando agora, que é importante para vocês estarem aqui e entenderem que a diferença que vai fazer na pousada de vocês é responsabilidade de vocês. Então, não adianta vocês acharem que o governo vai fazer alguma coisa para melhorar as coisas para vocês, porque não vai. A tendência é só piorar. Sempre o governo vai fazer alguma coisa para piorar a situação para vocês. Então, não é melhor você estar sempre focado em fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa melhor? Você ir atrás do que você precisa fazer, você ir atrás das mudanças que você precisa fazer na sua pousada? A primeira delas, com certeza, é fazer essa organização, essa limpa geral, realmente começar a organizar a sua pousada para que ela possa te dar lucro e você pare de ficar somente tentando vender, tentando vender, tentando vender. Você não concorda comigo? Essa live foi meio que para isso aqui, para eu trazer para vocês, para mostrar que os pontos cegos são justamente essas duas coisas. A gente achar que a gente sabe demais, tá? Muitas vezes a gente até sabe, muitas vezes a gente tem os resultados bons, tal, mas a gente sempre tem espaço para aprender mais. E o outro ponto é achar que sozinho você vai ter o mesmo resultado que se você tiver acompanhado. Isso, infelizmente, não vai ser. E assim, olhando para minha história lá atrás, eu também tentei muitas coisas sozinha, mas naquela época eu não tinha muita alternativa para onde ir. Não tinha um viver de pousada aqui. Hoje em dia até tem mais outros conteúdos aí, né? Lógico que sem querer tirar sardinha, mas né, o resto é tudo Dolly. O viver de pousada é o que está mais tempo no mercado, é o que tem mais alunos, é o que tem mais comprovação que realmente funciona. Eu não tinha isso lá na minha época, eu não tinha uma referência para ter ali para minha pousada. Então o que eu fui fazendo? Eu fui pegando coisas de outras áreas e fui testando e fui aplicando, para daí chegar nesse método que eu ensino para vocês no DPR e que eu dei uma palhinha de como é nessa semana do desafio e que eu tô sempre aqui falando para vocês porque né, tudo é interligado, mas no DPR realmente eu vou mostrar o mapa, o como, o que você faz primeiro, o que você faz depois, qual que é o efeito, o que você faz aqui que vai te dar um efeito ali, então tudo isso sob a minha supervisão.